Quando a gente consegue ganhar fora do campo, a gente bota uma mão na taça. Então nós já estamos com uma mão na taça. É só olhar o time que nós temos, gente. Nós hoje temos a zaga mais cara do mundo e melhor titular da seleção brasileira. Temos o Maxwell, que está aqui. Temos outros jogadores que poderão integrar. Nós temos um timaço, o time é muito bom. Jogadores experientes, com qualidade, respeitados no futebol internacional, jogando em casa. Nós retratamos apenas aquilo que nós sentimos. Nós somos favoritos, sim. Eu acho que o Brasil é muito soberbo no futebol porque talvez seja um fiapo onde a gente se apega em alguma coisa em que de fato a gente possa bater no peito e falar somos os melhores nisso. Apesar da gente ter muita coisa em que a gente faz bem, as pessoas não sabem, né? Eu tenho convicção que o brasileiro ele é muito soberbo quando fala de futebol. Acho que tem algumas razões aí históricas, tem algumas razões de pouco conhecimento, mas eu não tenho dúvida que no Brasil vigora uma sensação de que o Brasil sabe tudo de futebol e nem sempre é assim, ou nem sempre foi assim. Acho que se você pegar lá atrás, você vê o Brasil tendo muita dificuldade de ganhar o primeiro título, né? Quando já se falava muito da qualidade, da categoria do jogador brasileiro. Aí consegue em 58, 62, e aí vem uma era de ouro, né? Com 3 títulos em 4 anos, e depois de novo fica um grande período sem ganhar. E aí ganha em 94, vai à final de 98 e ganha em 2002. E agora já está de novo um grande período sem ganhar. Então acho que fica claro que esses grandes períodos sem ganhar deveriam servir de alerta para quem trata futebol no Brasil, né? Existe uma história de 5 vezes campeão do mundo. Existe uma história de vários jogadores que foram os melhores do mundo. Só que isso está parado no tempo. E mesmo assim, até por não acompanhar, né, por pessoal apenas que falar, por continuar reproduzindo coisas que já foram verdades e que hoje não são mais, a arrogância e a soberba continuam. Pós 58, o Brasil ganha 3 de 4 Copas, né? E aí vem aquela coisa do jogador brasileiro como grande destaque, como uma grande referência, o Pelé, que é tido como o maior jogador de todos os tempos. Então isso começa a mudar muito esse caminho. Quando você ganha 3 Copas de 4, você realmente se sente aí um verdadeiro dono do mundo, né? Copa de virada reveste. Exato. Aí nesse intervalo também de 70 e 94, entre o terceiro e o quarto título, você tem no meio do caminho 82, que é uma coisa muito curiosa, né? Por quê? Porque é uma seleção que de fato jogou um futebol impressionante, que perdeu, mas que ainda assim no imaginário de muita gente é um absurdo ter perdido. Como se a própria Itália, que era uma seleção que começou mal a Copa do Mundo, mas que também tinha grandes jogadores, não tivesse o direito àquela vitória. Muita gente trata como a noite, o dia em que o futebol morreu, ou para mim acabou o encanto com a seleção. Quer dizer, ainda se tratava a seleção brasileira como cara, que absurdo perder um jogo. E não é um absurdo perder um jogo, cara. Tem um adversário do outro lado, joga-se futebol em outros lugares do mundo também. E houve, claro, derrotas mais impactantes, né? O próprio 7-1 recentemente, mas acho que tem muito isso do brasileiro, como é que eu vou dizer? Não fazer um processo a fundo em cima das derrotas, né? É sempre o acaso, não, foi tipo, aconteceu, mas foi azar, foi um apagão. Não, pode jogar mais 10 vezes que não acontece isso. O que pode até ser verdade, claro, quando você fala de um 7-1, é possível que nunca fosse se repetir. Mas o fato é que também não acontece por acaso. Então acho que a falta de uma compreensão maior do porquê que acontecem as derrotas, ou é sempre culpa sua, né? Nunca é porque o adversário te superou, o adversário foi melhor que você. Caramba, quantos países no mundo tem um futebol forte? Um futebol para se orgulhar? Às vezes a gente fica muito preso nisso, no azar do jogador que estava lá, que fez um gol contra, e não pensa que no jogo, na questão tática, até na questão técnica, os outros foram melhores. Então, de certa forma, também não deixa de ser uma arrogância, porque a gente pensa assim, não, no jogo normal, claro que a gente ganharia. O que atrapalhou é que o fulano é azarado, ou o que atrapalhou é porque a viagem era muito longa. Então, acho que isso também, de certa forma, é um pouco de arrogância, assim, não reconhecer que o outro ganhou porque foi melhor, porque jogou mais. Talvez é menos doloroso pensar assim. Foi culpa do juiz, foi culpa de Roberto Carlos, uma coisa circunstancial, em vez de pensar uma coisa como tudo. Mas, já que tanto tempo, eu acho que
já tá bem na época de repensar. Porque as pessoas ainda acham que o talento é que faz o jogo e que não necessariamente o conjunto que forma uma equipe. Então você ainda fala, nós produzimos os melhores jogadores, ou perdemos por acaso, ou perdemos porque vendemos a corpo. Sempre tem as teorias da conspiração para tentar explicar a nossa incompetência. Quando o Brasil começa a ganhar as Copas do Mundo e começa a ter jogadores de sucesso no mundo inteiro, vem aquela coisa, de novo, essa coisa de estratégia e tal, porque é para quem precisa. A gente tem um talento natural tão vasto, tão amplo, que a gente vai ganhar naturalmente, e se não ganhar foi culpa nossa. Então acho que isso é uma coisa que de fato existe sim. Ele fala, se a gente ganhou 5 vezes, é eles que tem que aprender a gente, não a gente que tem que aprender de eles. Que é equivocado, qualquer um pode aprender de qualquer um. O futebol brasileiro, eu acho que fico meio burro. Que é, a armadilha do sucesso. 2, a armadilha de nacionalismo em excesso. Que piora o problema no Brasil, porque no Brasil o futebol virou um mecanismo de vingança. Vocês são primeiro mundo a gente é primeiro mundo nisso aí. Conduziu a um estado de burrismo, um estado de a gente nasce e sabe tudo, sabendo tudo, que é obviamente perigoso. Então eu acho que de fato somos arrogantes em relação a isso, porque é uma maneira que a gente tem de nos sentirmos melhores do que países que são países de primeiro mundo. Enfim, se a gente não pode competir no IDH, a gente vai lá e compete no futebol. Mas às vezes essa arrogância também tem um pouco de ignorância, né? De falta de conhecer o que é o jogo hoje e achar que o futebol é só drible e jogada firula e bonitinho. Começa, por exemplo, quase todos os jornalistas usam a época de Copa do Mundo, a nossa seleção, a nossa defesa, o nosso goleiro, o nosso centroavante, o nosso quem, cara, pálida. Você não faz parte da seleção brasileira, você faz parte de uma equipe de televisão, de um jornal, de um site, de uma rádio, cobrindo um evento. Primeiro porque a nossa função não é torcer nessa hora, né? A função sua é analisar e falar o que você acha. Você pode até estar torcendo por dentro da seleção brasileira e tudo, mas você tem que separar as coisas. Não dá para você ficar ali falando em função do que você gostaria que fosse verdade ou gostaria que acontecesse. Você tem que falar em função daquilo que você está vendo, aquilo que você está testemunhando. Está jogando bem, está jogando mal, essa escolha foi boa, aquele jogador é o mais indicado, ou não. Não por preferências pessoais ou pela torcida, senão você acaba não clareando a ideia de ninguém. Então acho que passa muito por isso, né? E aí você tem uma onda de otimismo, você tem também gente na imprensa que, em época de Copa, assume muito mais o papel de torcedor do que de transmissor de informações e análise embasada. E a consequência disso é essa, você acaba tendo essa grande onda ufanista, essa grande movimentação que leva a uma certa prepotência, uma certa arrogância, porque você ouve tanto que o Brasil é maior, você acredita, você começa a achar, não tem para ninguém. Então, tem uma tentação natural até de tentar ser a voz da multidão, a voz da torcida, em vez de informar a torcida. Então, eu entendo porque a imprensa fica refém da oba-oba, porque vende com a tentativa de vender até a eliminação, aí não vende tanto. Mas não, eu sempre acho que o papel da imprensa deveria ser de informar. Tem que fazer o contraponto. Você tem que fazer o exercício de empurrar o senso comum um pouco para o lado, porque a grande maioria vai assistir TV aberta e a TV aberta vai acabar puxando a sardinha para o Brasil. Uma razão mercadológica aí, né? O cenário da Copa do Mundo no Brasil, ele é um cenário de que um grupo, as organizações Globo, investem muito dinheiro na Copa do Mundo e para você fazer a roda girar, para fazer a situação, a conta fechar, depende muito da sensação de que o Brasil vai ganhar. Você tem um interesse, um boom ali quando você vê de fato
que você tem um brasileiro ganhando, um brasileiro se destacando, um brasileiro dominando. Isso vale para o futebol também. Então você tem essa atmosfera criada de que vai sempre colocar como se o Brasil tivesse indo cumprir uma tabela. Como se assim, o título já é do Brasil. O Brasil vai lá só para meter a mão na taça, porque o título já é do Brasil. Essa sensação, eu acho que ela é construída por razões mercadológicas. O Brasil é favorito no jogo, gente. Pelo amor de Deus, não vamos começar com esse negócio aí de ter medo de Bélgica. Não, ninguém falou isso. Não falou isso. O Brasil é favorito no jogo. Claro que é favorito. Vocês da imprensa não vão começar com esse negócio de que jogo é igual a igual. E a geração o Brasil, esses belgiquenses aí, o Brasil nunca foi eliminado por uma seleção mediana, não será agora. Eu falo lá atrás, quando eu disse da arrogância misturada com ignorância. Muita gente que falou sobre a Bélgica não tinha o menor conhecimento sobre a Bélgica. Assim, era uma ignorância coletiva absurda. Você olha o nome Bélgica e fala, isso aí não pode jogar bola. E não é verdade, basta olhar onde estão os jogadores belgas. Cansamos de ouvir sobre a geração belga, e isso em tom de piada. Gente, olha o tamanho da Bélgica, olha a quantidade de bons jogadores que disputam em alto nível em times que disputam título na Europa, e até que a geração brasileira foi obrigada a engolir a geração belga, mesmo com toda a diferença de tamanho de país e história de futebol. Mas a Bélgica não ganhou a Copa. Sim, mas eliminou o Brasil, que é deitado em berço esplêndido, que acha isso e aquilo. Eu tenho a total sensação que a maioria dos jornalistas brasileiros não gosta de ver futebol. E gosta de falar de futebol sem ver futebol. Então é isso. E infelizmente sai de quem deveria ter esse conhecimento. Porque eu entendo que o torcedor comum não tem esse conhecimento. E tem torcedor que só quer saber do time dele mesmo e da seleção em época de Copa. Mas do profissional do jornalismo esportivo, ele não tem direito de não saber que a Bélgica tem uma seleção forte, cara. Que a Bélgica tem uma seleção com jogadores que jogam nos principais times do mundo. Ele não tem esse direito. E infelizmente muitos apenas reproduzem um discurso que é conveniente. Eu acho uma coisa bem bizarra no jornalismo, na maneira geral, que se tem orgulho da ignorância. Não pode ter orgulho da ignorância, cara. Quem trabalha no futebol tem a obrigação de conhecer tudo. E uma coisa que chamou muito a minha atenção lá, muito torcedor chegando para quartas de final e semifinal. Então eu encontrei torcedor que tinha chegado, vários torcedores eu encontrei em São Petersburgo, por exemplo, que tinham chegado lá para a semifinal e para a final. E assim, poxa, e aí? E muitos me perguntaram assim, foi legal quando o Brasil estava aqui na Copa? Foi legal, poxa, eu quero ver o Brasil na Copa. Sim, se você quer ver o Brasil na Copa, por que você veio para a semifinal e para a final? E você não veio antes, na primeira fase ou nas fases anteriores, quando era garantido que você assistiria ao Brasil? Não era a gente que estava chegando assim, eu vim para ver a semifinal da Copa, vim para ver a final da Copa. Era a gente que estava indo para ver o Brasil na semifinal da Copa. Então isso que foi curioso dos torcedores. Essa arrogância por parte da torcida, como se fosse simples e garantido o Brasil estar na semifinal. Esse pacto social que se criou da seleção com o Brasil é muito cruel. Assim, as pessoas olham para, a seleção é o Brasil que deu certo. Como o Brasil é um país que muita coisa não deu certo, quando que você acha que de fato nós somos mundialmente conhecidos como os melhores, quando isso falha, é como se a estrutura inteira ruísse de novo, né? A gente tá aqui construindo as cartas de novo, não, beleza, agora vai. Pum, aí não foi. Desmorona tudo de novo e aí você começa a construir 4 anos de novo o nosso projeto de país, né? Aqui, qualquer eliminação é desastre, é derrota. Eu tenho uma certa pena de vocês. Mais uma vez, é uma armadilha de sucesso. Criar uma expectativa muito grande. Um segundo lugar, que por exemplo na Alemanha já foi celebrado, em outras seleções como na Bélgica, o terceiro lugar na Copa foi exaltado. A Croácia voltou para a Croácia como semideuses dos jogadores. E o Modric está aí, cultivando tudo o que foi plantado na Copa, porque levou a Croácia ao vice-campeonato mundial. Para o Brasil, isso não serve. E eu entendo que, do ponto de vista competitivo, o brasileiro não aceite o segundo lugar, ok. É como se a seleção americana de basquete aceitasse ser vice. Eu acho que não precisa aceitar. O problema é vilanizar. Você achar que perdeu por falta de compromisso, perdeu por isso, perdeu por aquilo. Não é verdade. Por exemplo, o Neymar é responsável pela alegria das pessoas
fora do jogo. Assim, ele é responsável pela alegria do cara que não tem nada o mês inteiro e vai ter uma vitória da seleção. Você joga nas costas deles, nas costas do Neymar e da seleção, uma responsabilidade social que eles não são pagos para ter, mas eles têm diretamente. Entendeu? Assim, eles carregam muita coisa. E é justo? Só porque eles ganham bem? Onde é que está no contrato que eles são responsáveis por encher a barriga de um monte de gente que não tem o que comer? Isso é o governo que tem culpa disso, não é a seleção. Você vê uma relação de outras seleções com o seu torcedor, uma relação de muito mais leveza, de muito mais alegria. Porque é assim, beleza, vocês estão aí para me entreter. Se você conseguiu me entreter, tá valendo. Se não, beleza, a gente continua torcendo um pelo outro, acabou. Aqui não, você tem que ganhar e nos tirar da lama. Se você não fizer isso, o seu papel não serve. É isso que é a seleção brasileira. Teria que haver uma mudança que não vai acontecer, né? Que seria uma mudança do comportamento da imprensa. A imprensa brasileira teria que repentinamente virar uma imprensa crítica, o que ela não é em grande parte, especialmente a Copa do Mundo. Crítica, independente, criteriosa, que se aprofunde no acompanhamento das equipes, dos jogadores daqui e de fora, e que não se preocupe em torcer, se preocupe em trazer o que ela, o que está sendo visto e tentar analisar isso. Eu acho que a gente já teve uma abertura muito grande para essa última Copa e a gente não teve um resultado esperado com relação à análise do que era visto. Ainda ficou muito no juiz, na bola que não entrou. Precisa entender que futebol é coletivo, não dá para colocar 4, 5 homens de frente se não houver uma cultura tática de marcação e achar que vai resolver. Não dá para olhar para a Suíça e dizer que a Suíça é um ferrolho. Coitado do Karl Rappan, deve estar dando cambalhota no túmulo, né? Sabe, não dá para olhar para a Sérvia e dizer que a Sérvia é igual à Croácia. Então, enquanto a gente não se libertar de vez desses clichês, o clichê que serve para fora também serve para dentro. Do mesmo jeito que você acaba adjetivando todo mundo lá fora, você acaba continuando adjetivando o Brasil como a canarinha melhor do mundo, a penta, e eu não sei o que vai ser para a próxima Copa. Eu gostaria muito que melhorasse. A minha percepção é que a maior parte do público não está sedenta por uma análise mais crítica. Ela está sedenta por uma coisa mais voltada para o entretenimento. Então eu acho que é um desafio você equilibrar as duas coisas. Acho que é um desafio equilibrar as duas coisas. Eu acho que o jornalista que for só para um lado, eu acho que ele vai ter problema para se continuar empregado. Quanto mais a gente procurar, mais a gente vai achar. Mas para isso você tem que se informar. Então, assim, o caminho da mudança ou da diminuição da arrogância é a informação. Porque sabedoria é tudo. Assim, quando você é ignorante, você está com o pé na arrogância às vezes, porque você está no vazio. Como é que você diminui a soberba? Diminuindo a ignorância, trazendo mais informação. Para você ter informação, você precisa ver jogo. E aquele jogo tem que começar a ser assunto para ele ser dissecado, ser analisado. A gente está numa contramão. Eu acho que vai diminuir, mas é difícil deixar de lado porque é um produto. Assim, é de 4 em 4 anos, tem muita coisa, você tem que vender para as pessoas que há esperança, que o campeonato está chegando, que é importante assistir, que é importante consumir. É muito difícil, assim, são milhões pagos para comprar uma Copa do Mundo. E eu tenho que promover esse evento. É um dilema muito grande. Na próxima Copa vai ter uma geração que nunca viu o Brasil campeão. Talvez 94 aconteceu de uma forma que ainda aquela chama de soberba sobreviveu. Em 2002 também. Mas um intervalo de mais do que 20, aí chegando no intervalo de 20 anos, mais que 20 anos de novo. Então, os grandes triunfos agora são muito tempo no passado. Eu acho que sim, porque cada Copa vai ter uma tentativa de manter isso vivo, porque vende. É preciso estimular, unir as pessoas, agora vamos, somos o Brasil. Como é que era o jingle lá? Que quando o brasileiro se une e entende, no
fica ninguém na frente, ninguém aguenta, uma grande mentira, mas é preciso manter esse espírito, eu acho que muito mais como uma sacada comercial, por mais que depois venha uma decepção, continuamos juntos e continue consumindo os produtos. Estivemos com vocês o tempo inteiro e vamos continuar nos próximos 4 anos. Tal. Então acho que tem também uma questão muito forte disso. Não existe uma preocupação em mudar essa imagem. A preocupação de aproveitar o vento. É o vento da Copa do Mundo, e vamos lá, vamos fazer isso e aquilo. Eu vejo muito mais como algo comercial muito forte. A sensação é mais ou menos essa, porque de fato nós temos uma dificuldade aqui no Brasil muito grande de tirar lições, né, de uma Copa para outra. E falar, puxa, está tudo errado ali, o que aconteceu? E o afã de algumas pessoas em jogar a sujeira para baixo do tapete, no sentido de esconder o que de ruim aconteceu, para parecer que está tudo bem, é muito grande. É muito grande.